Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, enquanto a Brenda aí organiza. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e o verso 13. Iremos ler apenas o verso 13 do capítulo 4. Nós propomos um tema para pensarmos, baseados nesse texto, vestígios de maturidade. Esse é o tema e nós pretendemos desenvolver esta noite com a graça do Senhor. Todos acharam? Amém? Filipenses 4,13 diz assim, um texto bastante conhecido: tudo posso naquele que fortalece. Mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Só os homens, tudo posso naquele que fortalece. As mulheres, mais uma vez todos, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor mais uma vez que Ele nos ilumine e nos capacite para tamanha responsabilidade. Oremos ao nosso Deus. Pai, bom é estarmos aqui, Senhor, neste lugar, ó Deus, irmanados, ó Deus, como família, como corpo do Senhor, como igreja de Deus, para juntos bendizermos a Ti, para juntos, ó Deus, celebrarmos o Deus eterno, o Deus único e verdadeiro. Nós, mais uma vez, nos reunimos nesse propósito de adorarmos o Deus Todo-Poderoso, que tem feito grandes coisas, que tem, ó Deus, derramado sobre as nossas vidas a sua bendita presença. Por isso, ó Deus, nós louvamos e te pedimos mais uma vez que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie naquilo que iremos dizer e que de fato, Senhor, esta noite, nesse final de tarde, início de noite, aquilo que for dito, seja em nossas vidas, seja na vida desta comunidade, palavra de Deus. Por isso, Deus, nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém? Amém. Deixe a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos esta tarde. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta à igreja na cidade de Filipos, uma cidade da Macedônia, ele estava preso. Então essa é uma de algumas cartas de Paulo, conhecida como cartas de prisão, que foram destinadas e foram enviadas quando Paulo estava preso. E nessa carta, interessante é que Paulo, mesmo estando nessa condição de preso, se você for observar todo o contexto da carta de Paulo aos Filipenses, na verdade é um encorajamento para que eles adotem, na verdade, uma vida, digamos, uma conduta, uma dinâmica de vida que agrade a Deus. Observe que mesmo estando ele preso, mesmo estando ele sentenciado, e a gente sabe qual é o desfecho dessa sentença, então ele não perde a esperança e ele aproveita, interessante é que ele aproveita cada minuto para instruir, para admoestar e para orientar as igrejas. E não foram poucas as igrejas onde Paulo, envia as suas cartas, as suas recomendações. Então essa frase, ela está incrustada nesse contexto: tudo posso naquele que me fortalece. É talvez um dos versículos mais conhecidos da cristandade, do meio cristão, e não dizer
do meio evangélico. É como se fosse, a gente vê muito, né, antigamente você via mais, estampada em camisas, estampadas em carros, tudo posso naquele que me fortalece. E a maioria, né, de como é colocado esse versículo, ele é completamente desassociado do contexto histórico do momento. Então é muito fácil nós encontrarmos discursos, sermões, palestras nesse texto de Filipenses 4,13, sabe, apenas o versículo solto. Sem percebermos que por trás dessa sentença, que por trás dessa frase tão conhecida nas ambiências religiosas, tem um contexto. Dificilmente a gente atenta para os versículos 12, para o versículo 11, para o versículo 10. Geralmente a gente se apega apenas à expressão do versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E uma questão que a gente aprende no seminário, a hermenêutica, né, que é um ramo da teologia que, né, vai dizer o seguinte: olha, você não pode desprezar o contexto, porque você corre o risco de não dizer aquilo que o texto realmente ele quer dizer. Tem uma frase, né, que todo seminarista aprende, é que texto sem contexto é sempre um pretexto para dizer bobagem, para não dizer heresia. Então, a teologia se preocupa, e a hermenêutica é esse ramo que se preocupa em que o contexto da história e o contexto da narrativa ele seja, sim, levado em consideração para que as verdades que estão expostas nas Escrituras de fato possam ser entendidas por todos nós. Então nós vamos perceber que no capítulo 4, na sua carta aos Filipenses, Paulo ele vai fazer várias exortações aos cristãos que estavam inseridos ali naquela cidade. Então, a partir do versículo 10, Paulo ele vai começar a agradecer aos filipenses as ofertas que foram dadas para ajudá-lo no seu ministério. Então, a partir do verso 10, ele começa a agradecer, porque eles, socorreram em um momento de dificuldade. Então, nessa passagem, Paulo afirma que ele aprendeu a viver em abundância e com necessidade. Aí é onde se estabelece o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E como eu tenho dito ao longo dos anos, não só na Betel, mas aonde eu já estive, é que nós não podemos viver uma vida, uma caminhada cristã, achando ou acreditando que nós não temos dificuldade. Isso é um discurso muito repetido aqui, dito aqui do púlpito, né? E a gente tem dito ao longo dos meses, dos anos, que nós temos sim uma dificuldade muito grande de equacionar dificuldades com caminhada de fé. E o que Paulo está dizendo, mais ou menos, de forma resumida, é que assim, eu aprendi, a dinâmica da minha caminhada ensinou que eu posso viver tendo tanto na abundância quanto na necessidade. E nós não podemos negar o quanto isso soa estranho nos nossos ouvidos. Então, hoje eu quero, baseado não no versículo apenas, mas eu vou utilizar o versículo não desassociado do contexto onde ele está inserido, mas a partir do versículo 13, eu vou aqui, vou tentar, na verdade, construir aqui, nesse versículo, Paulo, ele vai nos mostrar justamente os vestígios de maturidade.
O que levou Paulo nessa dinâmica, nessa compreensão de que ele podia sim viver tanto na abundância como na necessidade. Então eu gostaria esta tarde, início de noite, de trabalharmos justamente e na fala de Paulo, nessa frase, tudo posso naquele que me fortalece, carrega vestígios de maturidade que nos ajudam em muito a desenvolver a nossa espiritualidade, a desenvolver a nossa caminhada de fé. Amém? Então eu quero destacar 3 coisas importantes que Paulo, ele diz, tá certo? Nesse conjunto de palavras que é tão propagado, tão falado nos nossos dias. Tudo posso naquele que fortalece. Eu vou dividir essa sentença em 3 partes. A primeira é quando ele diz assim, posso. Quem é que pode? Quem é que podia? Eu, ele. Então Paulo está dizendo assim, eu posso. Então essa expressão, eu posso, eu tiro uma lição. Precisamos, na caminhada, acreditarmos em nós. Então, quando ele diz assim, ele vem falando das necessidades, das dificuldades, e que ele aprendeu a desenvolver uma caminhada equilibrada, ele vai dizer assim, eu posso. Pode parecer, e aqui eu tenho muito cuidado para dizer essa expressão, eu posso, porque é um texto, inclusive é um versículo muito utilizado para os discursos triunfalistas. Inclusive, na matéria hermenêutica no seminário, eu tive que fazer um trabalho, justamente uma refutação dos textos usados pelos teleevangelistas da época, 2008, 2009. No meu trabalho era fazer uma refutação dos textos que eram mais utilizados pelos discursos triunfalistas. E esse discurso de Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 13, é um dos versículos mais usados. Então eu preciso ter muito cuidado esta noite quando eu estou afirmando que eu posso. Porque, irmãos, isso é fundamental para caminharmos em direção à maturidade. Por que eu digo isso? Porque a única pessoa, escute, a única pessoa que pode produzir mudança em mim sou eu mesma. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos entendem? Então, quando Paulo afirma, eu posso, ele está dizendo assim, que a única pessoa que é capaz de, mesmo em meio à dificuldade e à escassez, trilhar essa jornada equilibrada é ele mesmo. Então, o princípio da maturidade é nós aprendermos a acreditar em nós mesmos. Paulo está dizendo, eu posso transitar entre a escassez e a abundância sem me desconstruir. Posso transitar entre o cume do monte, que é o poder de Deus, e o vale, que representa a dificuldade. Ele vai dizer assim, eu posso transitar entre o cume do monte e a planície. Ele vai dizer assim, eu posso transitar entre uma circunstância e outra sem ser diluído da nossa essência, sem se deformar. É ou não é, irmão, um desafio para todos nós, transitarmos entre uma circunstância e outra sem conseguir nos deformar? Não é um desafio para todos nós? Ele vai dizer o seguinte, eu posso transitar entre a humilhação e a glória sem perder a capacidade de ser grato. É ou não é um desafio para todos nós?
acreditarmos que nós podemos sim transitar entre uma circunstância e outra. Paulo está dizendo assim: eu posso continuar sendo o que eu sou, independente da circunstância. E é isso que ele nos ensina quando diz posso. Interessante, irmãos, é que a visão de Paulo aqui não fala só das circunstâncias. Quando Paulo vai dizer assim, posso, e ele fala das circunstâncias adversas e situações melhores, Paulo não está destacando, e eu não quero destacar apenas as circunstâncias, mas Paulo também traz uma visão dele mesmo. Os irmãos entendem isso? Quando ele diz assim, posso transitar entre uma circunstância e outra, e ele vai dizer posso, ele está tendo uma visão a respeito dele. Na nossa caminhada, nós lidamos com circunstâncias semelhantes ao que Paulo passou. No entanto, nós podemos dizer assim, eu posso. Isso é uma visão a respeito, é uma visão a respeito de nós mesmos. Irmãos, porque se a primeira pessoa, escute, se a primeira pessoa não se manifestar na dinâmica das nossas vidas, como será a nossa caminhada? Nenhum crescimento, nenhuma maturidade será possível para a minha vida, para a sua vida, para a comunidade Batista Betel, se nós não acreditarmos que nós podemos. A primeira pessoa precisa se manifestar na dinâmica das nossas vidas. Se eu mesmo não acreditar que eu posso, nenhuma outra manifestação importa. Se eu digo, por exemplo, eu vou ilustrar, se eu digo, eu posso, mas a Nilda diz, não pode, o que é que vai prevalecer? O que é que vai prevalecer? Eu posso. Agora, se eu digo o contrário, não posso, e a igreja toda diz, você pode, o que é que vai acontecer? O que eu defini. Está dando para entender, irmãos? Então não é entenda, quando eu digo eu posso, eu não estou aqui, o Joaquim agora com um discurso triunfalista, e você repete, eu posso, e as coisas acontecem, não tem nada disso. O que Paulo nos ensina esta noite é que nós precisamos, no desenvolvimento da nossa caminhada, no desenvolvimento dos nossos talentos, nós precisamos acreditar em nós mesmos. Porque se nós acreditarmos em nós mesmos, não importa as visões contrárias, nós vamos continuar acreditando. Paulo, esta noite, meus amados, nos ajuda a pensar sobre fé em nós mesmos. Porque nós somos conhecidos como o povo que tem fé, não é verdade? É ou não é, irmão? Nós somos conhecidos como os homens e mulheres de fé. Mas há uma coisa que falta, e é justamente que Paulo nos ensina esta noite. Posso. Fé em nós mesmos. Porque a gente, no decorrer da caminhada, nós estamos comprando a ideia, nós estamos comprando o pacote que diz que nós não somos capazes. Não podemos nada. E quando nós afirmamos que nós não podemos nada, nós não conseguimos enxergar nada além. É verdade ou não é, irmãos? Nenhuma mudança acontecerá na minha vida
consequentemente na sua vida e mais consequentemente na vida da Betel, se nós continuarmos comprando a ideia de que nós não podemos. Você já parou para pensar? Sejamos honestos aqui uns com os outros. A Betel vem comprando essa mercadoria, tirando essa mercadoria da prateleira há anos que não pode. E quando nós abrimos a nossa boca e dizemos, não há solução, não há o que fazer, nós não podemos fazer nada, nós estamos sabotando, nós somos os nossos próprios sabotadores. Está dando para entender, irmãos, o que eu pretendo? Nós somos os nossos próprios sabotadores quando nós não acreditamos em nós mesmos. E é uma história tão bem contada, é uma história tão bem sistematizada na nossa mente, que ao longo dos anos nós acreditamos que nós não somos, de fato, capazes de fazer nada. Eu posso, é onde começa as mudanças que eu preciso, eu posso é onde precisa as mudanças e todos nós precisamos. Então, primeira verdade que eu aprendo, eu posso. Aí ele vai dizer, posso todas as coisas. Posso, e agora ele diz todas as coisas. Aí eu fiquei pensando, porque geralmente quando se usa essa expressão, posso todas as coisas, aí a gente gosta de contabilizar. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso enfrentar aquilo, eu posso... Mas Paulo, na verdade, quando ele diz isso, aí a gente pede a ajuda aos universitários, e é por isso que a gente precisa estudar para ver o que os comentaristas falam a respeito. Eu fiquei, posso todas as coisas, posso todas as coisas. Aí eu fui num comentarista, que ele vai dizer uma coisa muito interessante, que me ajudou na direção do discurso esta noite. Ele vai dizer, Paulo, quando diz assim, posso todas as coisas, ele não está contabilizando as circunstâncias, se elas são boas ou se elas são maus. Paulo, na verdade, está dizendo, quando diz eu posso transitar entre uma circunstância e outra, Paulo está definindo qual é a prioridade da sua vida. Posso, tenha fé em você, todas as coisas, comece a definir quais são as suas prioridades. Ao afirmar que pode transitar entre uma circunstância e outra, sem se deformar, Paulo agora diz, todas as coisas. E por que ele pode transitar entre um lado e outro? Porque ele definiu o que é prioridade na sua vida. Vou explicar. Se Paulo diz que pode passar por abundância ou escassez, é porque ele entende que a vida não está limitada a essas condições, sejam boas ou sejam más. Não é? O que que nos define? Se a circunstância é boa ou a circunstância mal, não é verdade? É verdade ou não é, irmão? Quem é que nos define? Os sentimentos e as circunstâncias. É quem nos define. Quando Paulo vai dizer assim, posso todas as coisas, ele está dizendo assim, eu consigo transitar entre um lado e outro, porque eu sei o que é importante na vida. Por que ele pode todas as coisas? Porque ele descobriu que existem coisas na vida mais importantes, e portanto a vida não está reduzida às categorias. Por entender o que de fato importa à vida, e na vida ele não limitou a vida às categorias que nós geralmente definimos a nossa vida. Equilíbrio.
O equilíbrio de Paulo vem do fato de entender que a vida é composta por coisas que transcendem as circunstâncias. Por isso que ele vai dizer: posso todas as coisas. Quando ele afirma todas as coisas, ele nos ensina sobre descobrirmos aquilo que é prioridade na vida. Tanto é que mais na frente, aliás, mais para trás, ele vai dizer, talvez um dos versículos mais impactantes no decorrer da minha caminhada, que é Atos 20, 24. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Dito isso, Paulo finca uma estaca. Qual é a prioridade do apóstolo Paulo? Exercer a missão que foi confiada por Deus. Se ele tem como direção, como missão, o ministério que foi entregue por Deus na sua vida, então não será, ou não serão as circunstâncias que definiam quem ele era. Faz sentido o que eu estou dizendo esta tarde, irmãos? Sabe por que a gente anda capenga de um lado para o outro, se arrastando, como se nós não pudéssemos mais exercer a nossa função de igreja nesse tempo? Porque a gente desacredita em nós mesmos, e nós, primeiro e segundo, nós desacreditamos inclusive naquilo que Deus nos capacitou. Faz sentido agora o texto? Quando você for ler agora Filipenses 4,13, posso todas as coisas. Ele vai dizer, eu creio que eu posso. Porque eu tenho uma definição para a vida, e a definição para a vida é cumprir o mandado de Deus. Maturidade, irmãos, é entender que a vida acontece independente das circunstâncias. A vida acontece independente das circunstâncias. A vida acontece independente das circunstâncias. Eu compartilhei com o Heber na sexta-feira. Os irmãos estão acompanhando. O pastor João tem vivido, a família dele tem vivido uma luta com a filha dele, a Jéssica. E a Monize sempre fala com a Marlene. E eu falei com ele essa semana. E assim, você vai falar, você vai ligar para consolar ou para dar uma palavra de ânimo, e na verdade nós é que somos confortados quando nós ligamos. Em meio a todas as dificuldades, eles acreditam que a vida acontece independente das circunstâncias. E tem muito aprendido com a Jéssica, com a doença da Jéssica, sobre a vida. Então o que é que definia Paulo? O que é que definia Paulo? Não eram as circunstâncias, como são elas que costumam nos definir. O que definia Paulo era as prioridades do reino de Deus. Então, maturidade, irmãos, o que é que a gente aprende? Que maturidade é escolher aquilo que é eterno. Mesmo que as circunstâncias mudem. Olha, uma definição para a maturidade. O que é maturidade? É escolher aquilo que é eterno, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 13, posso todas as coisas. O nosso alvo não depende das circunstâncias. Nosso alvo. O alvo da Betel não depende das circunstâncias. Independente das circunstâncias, nós continuamos com o alvo, ser igreja do Senhor aqui na terra. Então, primeiro eu posso todas as coisas, e a parte final do versículo,
naquele que me fortalece. Então ele vai dizer, ele vai nos ensinar a ter fé em nós mesmos, vai nos ensinar a definir e a caminhar em direção às prioridades que são eternas nas nossas vidas, mas ele vai nos ensinar outra lição quando diz, naquele que me fortalece. Não abra mão daquele e pode te ajudar a completar a carreira. Por que ele podia, irmão? Por que ele podia todas as coisas? Porque ele não abria mão daquele que fortalece. Por que é importante aprender, irmão? Porque as circunstâncias, elas mudam. E tem hora que não vai depender de mim. Na verdade, a maioria das circunstâncias não depende de nós. É por isso que Paulo vai dizer, naquele que me fortalece. Não abra mão, nunca, jamais. Não abra mão, jamais, daquele que pode te fortalecer, naquele que pode te ajudar, seja bom ou seja mal. E por último, Paulo arremata o segredo do poder. Esse é o segredo do poder, eu posso. Qual é o segredo de Paulo dizer, eu posso transitar entre uma circunstância e outra? Que ele sabia que podia contar com a ajuda do seu Deus. O segredo de poder todas as coisas vinha da certeza daquele que possibilitava todas as coisas. Maturidade é também saber que, independente de quaisquer circunstâncias, nossa fortaleza vem do Senhor. Paulo nos ajuda esta noite a entender que a minha força, a sua força, ela nunca será suficiente. Porque, irmãos, por que isso é importante? Porque tem horas na vida, na minha, na sua e na vida de todo mundo, que o que menos importa é o que eu posso. É o que eu consigo. O que menos importa em determinados momentos da nossa vida é o conhecimento que nós temos. Apesar do conhecimento ser bom. Tem horas, irmãos, que não prevalece jamais a força do seu braço ou a força do meu braço. É por isso que a gente precisa sempre do auxílio daquele que pode nos fortalecer, independente das circunstâncias. Porque, irmãos, tem hora que não funciona o planejado. Lembra, eu preguei há alguns meses aqui que a vida não leva em consideração o nosso planejamento? A parábola do... É isso mesmo. Porque tem hora, irmãos, que nós só temos... Na verdade, quando eu digo só temos, é porque parece uma coisa pequena. Na verdade, nós só temos Ele. E a única coisa que importa em determinados momentos, sejam bons ou sejam maus, é por isso que ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a única certeza que ele tinha, não era se a circunstância A ou a circunstância B, mas ele cria naquele que o fortalecia em qualquer circunstância. Na vida de todo mundo, as forças se esvaem. Todos se esvaem. Na vida de todo mundo, tem horas que não funciona nada do que nós planejamos. Por isso, não podemos desistir da caminhada ao lado daquele que nos fortalece. E por que nós precisamos? É porque Ele nos fortalece. Lembra de uma música que a gente cantava, que é parte do profeta Isaías 41, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É Ele que pode nos fortalecer. É por isso que Paulo diz assim, olha, eu sei viver entre a abundância
e a escassez, ele nem lança a sua vida na abundância e nem lança a sua vida na escassez. Ele lança a sua vida naquele que é maior do que uma ou do que outra. Faz sentido, irmãos, o que eu estou falando aqui esta noite? Faz algum sentido para você o que eu estou dizendo esta noite? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Primeiro, a gente precisa acreditar em nós mesmos. Todas as coisas, porque as circunstâncias não podem nos deformar. Não podem nos deformar, não podem tirar de nós aquilo que nós somos em Deus. Por isso que Paulo vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não se deixava embrutecer, entristecer, ensoberbecer, e seja lá o que for por conta das circunstâncias, porque ele sabia em quem cria. Por isso ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Que Deus em Cristo nos ajude, que nos ajude de verdade a entender que nós podemos do Senhor, a nossa força vem do Senhor, que criou os céus e a terra. A força que está em mim, que está em você, é do Deus que disse, haja luz, e houve luz. E disse, haja firmamento, e houve firmamento. Que criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Esta força que está em mim, que está em você, que muitas vezes nós fazemos de conta que não existe, que não está em nós, mas está em nós sim. Posso todas as coisas. Não é uma frase de efeito, não é um jargão, não é para você sair aqui dizendo, posso todas as coisas, mas você precisa entender o que elas dizem para você. Então, nesse texto me ensinou que eu posso, que as circunstâncias não vão me deformar e que eu não vou desistir de andar com aquele que pode me fortalecer, seja qual for o momento, seja qual for as circunstâncias. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Achei interessante na fala do Joaquim, quando ele falou sobre definir o que é prioridade.